estamos de volta com Bom para Todos. Aqui você tem espaço, bomparatodos@tvt.org.br. Está aqui no Bom para Todos a Aline Arcuri. Ela é doutora em Química e é pesquisadora de higiene do trabalho na Fundacentro. Olá, Aline, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço. Aline, como foi realizada essa pesquisa do INCA? No Brasil nós temos muito pouca informação sobre esse assunto. Então, como não tem dados no Brasil, não foi exatamente uma pesquisa de campo. O que foi feito pelo INCA foi convidar uma série de profissionais que atuam na área de câncer ocupacional de alguma forma, e esses profissionais é que colaboraram na construção desse documento que hoje é intitulado como Diretrizes para a Vigilância dos Trabalhadores em relação à possibilidade de desenvolver um câncer relacionado com o trabalho. Aline, e esses resultados, eles mudam o planejamento de políticas públicas? Eu acho que eles chamam muito atenção para o fato do subregistro que nós temos no Brasil em relação ao câncer relacionado com o trabalho. Quer dizer, na hora que você fizer uma política pública relacionada à saúde do trabalhador, tem muito pouca ênfase nessa questão do câncer relacionado com o trabalho. Então, nesse sentido, esse é um documento muito valioso para auxiliar essas políticas públicas, certamente. De que forma, a partir dessa pesquisa, nós podemos agora mudar as estatísticas em relação ao câncer ocupacional? A maioria dos médicos, quando a gente vai ao médico, a maioria não pergunta para você qual é a sua ocupação, o que você faz na vida, né? Eles se preocupam especificamente com o diagnóstico da queixa que você está levando para ele. Isso não permite a gente fazer uma avaliação do quanto que os sintomas que você está apresentando têm a ver com o seu ambiente de trabalho durante toda a sua vida ocupacional, não só naquele momento em que você está fazendo a consulta. Até porque câncer é uma doença que aparece às vezes muitos anos depois de você ter se exposto a um agente químico cancerígeno, ao ruído, ruído não é cancerígeno, mas a radiação, por exemplo, né? Agora, se o médico, você chega para o médico, tem um diagnóstico do câncer, o médico não te faz essa história ocupacional, ele nunca vai relacionar o seu câncer com uma possibilidade de exposição ocupacional. Então, o que a gente espera é que os médicos se atentem para isso, né? Aline, nós fomos às ruas e a população tem muitas perguntas para você. Vamos ouvir agora a primeira delas. Gostaria de saber qual a profissão que causa mais câncer por causa do trabalho. O que a gente sabe é que existem várias profissões, que até a própria IARC, que é a Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, relacionada à Organização Mundial da Saúde, ela relaciona algumas profissões que sempre têm produtos químicos ou situações de exposição ocupacional com algum agente que pode provocar câncer. Por exemplo, trabalhadores que trabalham em usinas que produzem aço, coque, trabalhadores de refinaria, trabalhadores que trabalham com couro, com madeira, tem muita poeira de madeira que é considerado cancerígeno. Agora, não tem uma que se destaca, né, em relação a isso. Vamos ouvir agora a Janaína. Que substâncias no ambiente de trabalho que podem provocar esse câncer? Existem mais de 200 substâncias químicas que são, não só substâncias químicas, por exemplo, radiação ultravioleta, né, radioatividade, que são relacionadas com a possibilidade de desenvolver câncer ocupacional. Então, são mais de 200. Algumas são consideradas com certeza cancerígenas, como é o caso do benzeno, do amianto, do clorofórmio, e outras que são suspeitas ainda de serem cancerígenas, mas porque são suspeitas, né, que tem probabilidade muito grande, a possibilidade de desenvolver um câncer, é necessário que as empresas tomem cuidado para trabalhar não se expor, né, a esses agentes. Por exemplo, Arline, nesses casos, se a pessoa ela usar equipamentos de segurança, pode diminuir esse índice de câncer ocupacional? Olha, existe uma mística, né, em cima dos equipamentos de proteção individual, chamado, né, os EPIs, que acha que o EPI resolve tudo. Não é verdade. Não é verdade. A forma mais normal de uma pessoa se contaminar no ambiente de trabalho é através da respiração e pela pele em segundo lugar. Então, para você proteger de respirar um produto químico, por exemplo, você usa uma máscara. Agora, essa máscara, dependendo das condições ambientais, em 15 minutos ela satura. Então, você usa a máscara 15 minutos, o trabalhador se sente protegido, mas a máscara já não está mais segurando a gente. Então, ele está se contaminando do mesmo jeito. Outra coisa, se ele trabalha num ambiente que ele tem que se comunicar com o seu colega do lado, a máscara tem que ser tirada, toda hora ele tira a máscara. Então, não é verdade. Qual seria a solução, Aline? A solução são medidas tecnológicas. Então, se você trabalha com produto químico, se você sabe que ele é cancerígeno, de preferência substituir.
Então, por exemplo, eu sou da Comissão Nacional do Benzeno, até por isso que eu fui convidada para fazer parte ajudar a fazer o documento do INCA, que é uma substância cancerígena. O benzeno era usado em solvente, você levava para casa produtos químicos para limpeza, para limpar cera, para limpar dissolvente com 80% de benzeno. Nós proibimos. Hoje é proibido ter benzeno nesse tipo de solvente. Tem no máximo um pouquinho de contaminação, porque como o solvente vem da refinaria, eles não conseguem tirar todo o benzeno, mas pode ter no máximo 0,1%, que é muito pouco. Ainda cancerígeno, mas é bem menos do que era antigamente. Então, a melhor forma é você proibir o uso de substâncias, controlar, como o INCA fez, o Ministério da Saúde fez há pouco tempo, a proibição de uso de formaldeído nesses produtos que fazem alisamento de cabelo, que é cancerígeno. Então, se proíbe, a melhor coisa. E não sendo possível proibir, você usar equipamentos coletivos. Vamos ouvir agora mais uma pergunta. Eu gostaria de saber como diferenciar o câncer ocupacional de um câncer convencional ou de um câncer igual a um outro qualquer. Quando a gente fala em câncer ocupacional, não significa que exista um câncer com características de que eles são devido à ocupação. Os cânceres que os trabalhadores podem desenvolver devido à sua ocupação são iguais a qualquer outro tipo de câncer. Ele pode ter uma leucemia, ele pode ter um câncer de pulmão, um câncer de fígado, de baço, de pele, do mesmo jeito que qualquer outra fonte de fator de risco para o câncer, né? Então, não é o câncer em si que identifica que ele é ocupacional. O que identifica que ele é ocupacional é a atividade do trabalhador. Então, por isso que é importante o médico, quando faz o diagnóstico, por exemplo, de uma leucemia, saber se aquele trabalhador, durante toda a sua vida, por exemplo, não se expôs a benzeno. Se ele se expôs a benzeno e desenvolveu uma leucemia, então há um nexo presumido entre o câncer que ele desenvolveu naquele momento, que está tendo o diagnóstico, com a sua ocupação. Isso que é chamado câncer ocupacional. Vamos ouvir mais uma pergunta do Neto. Então, que medidas ou campanhas podemos fazer para alertar as pessoas ou até mesmo diminuir o índice de câncer ocupacional? Em relação a campanhas, as campanhas, acho que não dá para você fazer uma campanha pública extensa para câncer ocupacional, porque cada empresa tem um tipo de agente químico, então as campanhas teriam que ser dirigidas. A gente acha que as campanhas poderiam ser feitas ou pelas CIPAs das empresas, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ou pelos sindicatos, ou até pela própria empresa, de repente, né? Vamos ouvir mais uma pergunta das ruas. Que tipo de exames é feito para descobrir o câncer ocupacional? Quando uma empresa trabalha com uma substância cancerígena, o que recomenda-se? Que a empresa, no seu exame periódico, né, no exame periódico que é obrigatório ser feito em todos os trabalhadores, ela inclua alguns tipos de exame que possa identificar qualquer tipo de alteração que sugerem que a pessoa pode estar desenvolvendo um câncer. E as empresas, elas respeitam isso, Arline? Esse é um outro problema, né? Infelizmente, são poucas as empresas que levam isso muito a sério, infelizmente. Ou então distorcem os resultados, né? Vamos ouvir agora o Rafael. É fácil provar que o câncer foi ocasionado pelo trabalho da pessoa? E segundo alguns trabalhos que eu já vi, a fibra de amianto fica no pulmão, então você pode, de repente, encontrar lá, né, a fibra. Os outros cânceres não. Por exemplo, o benzeno, ele provoca alteração no sistema inflamador de sangue, depois ele vai embora. E a alteração fica e você vai desenvolver uma leucemia. Não tem uma marca para você ter certeza que aquele câncer foi realmente devido ao benzeno. Você atribui aquilo como ocupacional porque a pessoa tem um histórico de vida relacionado com o benzeno. Assim como relacionado com outros agentes, né, cloreto de vinilo, é um gás. Então ele não fica no corpo, ele dá a alteração dele no fígado e o câncer se desenvolve. Vamos ouvir mais uma pergunta. Trabalha numa gráfica. Eu queria saber se eu tenho algum tipo de risco de ter um câncer por conta do meu trabalho. Trabalho de impressão, principalmente, gráfica, é considerado provavelmente cancerígeno. Isso porque, historicamente, a gráfica usava muito solvente contendo benzeno, por exemplo, né? Então, um dos fatores de risco da gráfica era esse. Esse risco está minimizado, como eu falei, a gente proibiu o uso do benzeno, mundialmente é proibido, tem muito pouco solvente em relação a isso. Mas ainda há probabilidade. Então, como evitar isso? A preocupação que ela tem que ter é assim, nenhum produto químico com que você trabalha é o seu alimento. Então, independente dele ser cancerígeno ou não, todo cuidado deve ser tomado para você não ter contato com ele.
não cair pela pele, não comer no ambiente de trabalho para você não poder ingerir o produto, não respirar o produto. Isso tem que ser uma regra geral para qualquer produto, né? Agora, se você sabe que você tem uma atividade que tem produtos potencialmente mais perigosos, o cuidado tem que ser renovado. Não deve trabalhar numa gráfica em que você entra com cheiro de solvente, ou que as tintas não são manipuladas com cuidado. Né? Se a gráfica é uma gráfica que tem todos esses cuidados, a sua probabilidade, embora a IARC considere a atividade como provavelmente cancerígena, se você toma todos esses cuidados, a sua probabilidade individual de desenvolver uma doença é muito baixa. Aline, eu gostaria que você deixasse uma dica, por favor, aos telespectadores e trabalhadores interessados no assunto. Então, esse livro, né, esse Diretrizes para a Vigilância do Câncer Ocupacional, foi o livro que a IARC lançou agora dia 30 de abril, né? Ele traz aqui vários tipos de câncer comuns, os mais comuns de serem observados ocupacional. Aqui no fim tem uma lista de todas as substâncias químicas que a IARC considera como possivelmente cancerígenas. É fácil adquirir, Aline. Né? Basta colocar Diretrizes para a Vigilância do Câncer e INCA, você sai direto. Eu tenho aqui até o endereço eletrônico, não sei se é o caso de fornecer. Com certeza, ele é meio compridinho, esse último aqui. Então vamos lá, www.inca.gov.br/inca/arquivos/publicações. Isso, aí você chega direto nas publicações do INCA e seleciona esse Diretrizes para a Vigilância do Câncer e você pode baixar. Aline, muito obrigada pela sua participação. De nada, disponha. No Bom para Todos de hoje, estamos falando sobre o câncer ocupacional. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 20 mil pessoas serão diagnosticadas com a doença este ano. Pesquisas recentes provam que de 8 a 16% do total dos doentes desenvolveram o tumor no ambiente de trabalho. Voltamos já!